Querido, se você está com a sua Bíblia, eu quero convidar você a abri-la lá em Gênesis capítulo 12. Eu quero só dar mais um aviso, irmãos. Sem ser essa terça, a próxima terça, que é a semana do aniversário da cidade, vai ter uma programação na praça no final de semana. E no dia do feriado surgiu uma oportunidade de a gente fazer um culto lá na praça, né? Então deram aí a oportunidade para a igreja fazer o culto lá na praça, por intermédio aí do irmão Silvio, né? Então a nossa terça-feira, no dia do feriado municipal, vai ser lá na praça, né? E eu queria conclamar aí toda a igreja para estar lá, né? Para que a gente possa fazer um culto lindo ao Senhor e levar uma mensagem, né, de esperança para as pessoas que vão estar lá, tá bom, queridos? A programação encerra na segunda, e aí a terça foi disponibilizado ainda lá a estrutura do palco para a gente fazer o culto lá. Então toda a igreja está convidada aí a participar, amém? Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e ali chegaram. Amém, queridos? Vamos orar? Pai amado, é a sua palavra, Senhor. Fala conosco nesta noite. Creio que há algo do teu coração para nós, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos aí no mês de maio, e o mês de maio, como batistas, nós comemoramos o mês da família, né? Então eu quero aproveitar essa oportunidade e a partir desse domingo, nos próximos, pensar com você numa série de mensagens que tem esse tema: famílias imperfeitas, graça perfeita. Amém? Irmãos, é desafiador falar em família, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, não é? Onde a família está sendo constantemente atacada, sistematicamente atacada, no objetivo de ser destruída, de ser aniquilada, não é? Num tempo onde as pessoas se afastaram dos princípios da palavra do Senhor, ou não conhecem esses princípios para a boa construção de uma convivência familiar, não é? Família é um assunto espinhoso, não é? Mas necessário. Por isso nós vamos pensar nesse mês sobre família. E desde já eu quero dizer algo para você: nosso objetivo com essa série de mensagens, irmãos, não é ferir, não é atacar, não é acusar, não é condenar ninguém, mas é lançar luz, a luz da palavra de Deus, sobre a forma que nós estamos vivendo família, e entender qual é o padrão de Deus, qual é o propósito de Deus para a família. Por quê? Porque quem idealizou a família foi Deus. Quem tem autoridade para dizer o que é família, o que não é família, é Deus, irmãos. Quem tem autoridade para dizer, como deve ser o casamento, foi Deus, porque foi Deus que estabeleceu o casamento, estabeleceu a família antes mesmo da igreja, antes mesmo do Estado, antes mesmo da sociedade. Deus estabeleceu família, Deus estabeleceu o casamento, e Ele deixou de forma bem clara, revelado na sua palavra, quais são os princípios, Então, nós precisamos lançar luz na forma como estamos vivendo família, para ver se realmente estamos dentro daquilo que é o propósito de Deus,
e aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que precisa ser consertado. Então eu quero dizer para você que qualquer semelhança será mera providência de Deus para a sua vida. Você fala, pastor, está falando para mim, parece lá em casa. Então eu já quero dizer para você, qualquer semelhança é mera providência de Deus para mostrar aonde você está e aonde Ele quer levar você e a sua família. Amém, queridos? Então, o nosso objetivo nessa série de mensagens, famílias imperfeitas, graça perfeita, é levar você a compreender que, embora a minha e a sua família não seja perfeita, há uma graça perfeita de Deus que age em nós e sobre a nossa família, que nos capacita a vivermos tudo aquilo que Deus idealizou no contexto do lar. Então eu e você precisamos entender isso, meu querido, minha querida, que não existe família perfeita, não existe. Desde a queda dos nossos pais no Éden, Adão e Eva, o pecado afetou todos os relacionamentos interpessoais, inclusive dentro da família. Então não há mais família perfeita, mas veja bem, há uma graça perfeita que nos capacita a viver os propósitos de Deus para a nossa família, amém? Há uma graça perfeita que pode trazer cura, que pode trazer restauração às nossas mazelas familiares e nos levar a viver uma família feliz, uma família saudável, apesar das suas imperfeições. E é interessante que quando você olha para as Escrituras Sagradas, você vai perceber que todo grande homem de Deus, toda grande mulher de Deus, irmãos, eles viveram problemas familiares, e problemas familiares graves, irmãos. Se você acha que é só você que tem problema na família, irmão, dá uma olhadinha na família de Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel, família de Eli, família de Davi, família do grande Samuel, o grande profeta Samuel. Todos esses homens, irmãos, todas essas mulheres de Deus, elas tiveram problemas sérios na sua família. Eles tiveram que lidar com crises, lutas, dramas, fracassos e pecados familiares. Mas eu e você precisamos entender uma coisa, que a Bíblia não é um livro que registra apenas os fracassos familiares, mas é um livro que revela essa graça perfeita de Deus, que age em meio de famílias imperfeitas, para restaurar, curar, transformar e libertar. Então você precisa entender isso. A sua família não vai ser perfeita, mas veja bem, você não precisa de uma família perfeita para ser feliz. A convivência no seu lar pode ser saudável, a convivência no seu lar, ela pode ser feliz, apesar das imperfeições de cada um que compõe a família. Nessa primeira palavra desta noite, meu querido, minha querida, eu quero pensar com você no seguinte tema: a esperança para famílias problemáticas, amém? Eu não vou pedir para você levantar a mão, para não te constranger, mas tem alguma família problemática aqui? Não precisa levantar a mão, Talvez você olhe para a sua família e fale assim: pastor, minha família é um problema, meu casamento é um problema, meu relacionamento com os meus pais é um problema. Olha, lá em casa é todo mundo problemático. Tem vezes que eu tenho até pensado em desistir da família, tenho pensado em desistir do casamento, desistir da esposa, do esposo, do pai, da mãe e do filho. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido e minha querida: não importa se a sua família seja problemática, não importa qual é o tamanho do problema dentro da sua casa, a esperança para você, a esperança para a sua família,
a esperança para o seu casamento. Por isso, não desista, não desista. Como eu disse para você, a Bíblia não é um livro que registra apenas as histórias de fracassos familiares, mas da revelação da graça perfeita de Deus sobre essas famílias. Não existe família perfeita, mas existe graça perfeita. Mas você não está crendo nisso não, irmão. Você não está crendo que Deus pode restaurar a sua família. Você não está crendo, porque você não, eu creio, pastor, glória a Deus. Se tinha problema lá em casa, vai começar a melhorar a partir de agora, a partir de hoje, a partir desse momento. Eu vou viver os melhores anos do meu casamento, os melhores anos do relacionamento com meus filhos. Eu vou colher tudo aquilo que Deus tem semeado na minha vida. Se você não acredita na sua família, irmão, eu não posso acreditar por você. Você precisa crer, eu creio. Por quê? Não por mim, não pela minha força, não pela minha capacidade, mas pela essa graça de Deus que está sobre a minha vida, pelo poder da ressurreição de Jesus de Nazaré. Então não existe família perfeita, mas existe uma graça perfeita. Não existe uma família perfeita, mas existe um Deus perfeito que age, que opera em meio a famílias imperfeitas, trazendo cura, restauração, libertação, transformação e um novo tempo, uma nova estação, irmão. Então eu e você precisamos crer nisso, para desfrutar de toda essa promessa que Deus tem para nós. Talvez você esteja triste com a sua família, sente vergonha por ela não ser perfeita. Talvez aconteceu algo terrível no relacionamento de vocês, há algum problema que tem tornado a sua família disfuncional, e é a causa das mais profundas desilusões e queixas. Talvez você tenha olhado para a sua família, para o seu casamento, para o seu cônjuge, com as lentes do rancor, da mágoa, do ressentimento, mas eu quero dizer para você, nesta noite, que a graça de Deus tem poder para transformar tudo isso, e trazer uma nova história para a sua casa, uma nova história para a sua família, uma nova história para o seu casamento, uma nova história para os seus filhos. Mas você precisa crer nessa graça, depender dessa graça. Eu quero que você, nesta noite, entenda, meu querido, que a graça perfeita de Deus pode trazer cura ao seu coração e à sua família, mesmo que ela não seja perfeita, ela pode ser feliz, e ela pode ser saudável, em nome de Jesus. Então eu quero dizer para você nessa noite, querido, que famílias problemáticas podem encontrar esperança na graça de Deus. Quando você olha, eu quero olhar para a primeira família que nós vamos meditar nesses dias. Quando você olha para a família de Abraão e Sara, era uma família com problemas, e com problemas assim, sérios, irmãos, não é? Mas também foi uma família que foi encontrada pela graça de Deus. A lição que podemos aprender na história da família de Abraão e Sara é que toda família tem problema, mas toda família tem a chance de ser reconstruída como fruto da graça de Deus, amém, querido? Sua família pode ter problema, seu casamento pode ter problema, seus filhos podem serem problemáticos, mas eles podem ser reconstruídos pelo poder da graça de Deus, eles podem ser transformados, curados, eles podem ser redimidos pelo poder da graça de Deus. É só olhar para a família de Abraão e Sara. A história deles começa lá no final de Gênesis capítulo 11, nós não vamos ler, eu vou só citar para você, mas se você quiser ler, depois você pode ler em casa, aí tarefa para casa, desde Gênesis 11 até 25, vai contar a história da família de Abraão e Sara. Abraão, antes de ser chamado por Deus, antes de fazer um pacto com o Senhor, tinha o seu nome chamado de Abrão, que era pai, exaltado, e Sarai, que depois teve o seu nome mudado para Sara. Abrão, ele nasceu na terra de Ur dos Caldeus,
ali na Mesopotâmia, região hoje do atual Iraque, naquela região ali. Veja bem, Abrão, ele vivia, querido, no meio de uma nação pagã, Aqueles sumérios, eles eram adoradores de vários deuses, entre eles o deus Lua, que era chamado de Nana. E havia um templo muito grande ali em Harã, porque tanto Ur quanto Harã eram cidades completamente politeístas, completamente idólatras, completamente imorais. Era uma cidade pervertida. Agora veja bem, é lá que Deus vai encontrar Abrão e Sarai, ou Abraão e Sara. Com certeza a família deles participavam desses cultos, com certeza a família deles participavam de todas essas situações. E nós vamos ver Deus o quê? Trabalhando nessa família, Deus alcançando essa família com a sua graça, transformando essa família para os propósitos dele, para serem usados no seu propósito. O que nos chama a atenção na história dessa família, irmãos, é que apesar de ser uma família problemática, ela encontrou esperança na graça de Deus. Isso nos ensina que Deus não está atrás de famílias perfeitas para se relacionar e usar em seu propósito, mas famílias que se permitem serem tocadas e transformadas pela graça de Deus, amém? Talvez você olhe assim, pastor, a minha família não é perfeita, o meu casamento não é perfeito, olha, eu não tenho filhos perfeitos, como é que Deus pode olhar para mim, como é que Deus pode se relacionar comigo? Digo para você uma coisa, se Ele foi atrás de Abraão e Sara, imperfeitos, Ele também está atrás de você, Ele está à procura da sua família, e Ele pode mudar a história da sua casa, em nome de Jesus, irmãos, porque Ele mudou a história da família de Sara e Abraão. Deus não olha as nossas imperfeições para se relacionar conosco, porque Ele se relaciona comigo e com você com base na sua graça, favor imerecido. E quando nós olhamos para a história de Abraão e Sara, nós vamos encontrar algumas lições da graça perfeita, dessa ação, dessa graça na nossa vida e desse Deus gracioso. E sabe qual é a primeira lição que nós aprendemos ao analisar a história da família de Abraão e Sara? Não existem famílias perfeitas, mas existe um Deus perfeito, amém, querido? Não existem famílias perfeitas, mas existe um Deus perfeito. É interessante observar que Deus, Ele não procurou uma família perfeita para dar início à história da salvação da humanidade. Por quê? Porque Deus escolhe Abraão para que a partir de Abraão se forme um povo, e a partir desse povo venha o Salvador, venha o Messias, venha aquele que iria resgatar o mundo dos seus pecados. Por quê? Porque Deus é eterno, mas Ele entra na história do homem para se relacionar com este homem. Então Deus escolhe Abraão. Agora imagine, Deus não procurou uma família que fosse perfeita, uma família que não tinha erros. E por que Ele não procurou uma família perfeita? Porque não existe família perfeita depois da queda de Adão e Eva. O que existe é famílias perdoadas e perdoadoras, irmãos. Se você está esperando edificar uma família perfeita na sua casa, com filhos perfeitos, olha, um casamento perfeito, uma esposa perfeita, eu sinto estragar a sua ilusão. Não vai conseguir. Porque o primeiro imperfeito dentro da sua casa eu sei. O primeiro problemático é você, irmão. E você está achando que, não, pastor, o problema lá em casa é a minha mulher. Não, o problema lá em casa é o meu filho. O problema lá em casa é a minha sogra. Não, o problema da sua casa é você. Começa com você, meu irmão. Começa com você, minha irmã. É a partir de você. Para de ficar jogando para o outro. Então, se você está esperando uma família perfeita, você precisa ser perfeito. Agora eu quero ver. Eu acho que sou. Acha. Só acha, irmão. Porque perfeito só teve um, Jesus de Nazaré.
mas através da sua graça nós podemos imitá-lo e viver uma vida que glorifica a Ele e abençoa a nossa família. Então veja bem, Deus ele tirou Abraão e Sara do contexto da idolatria, do paganismo, da imoralidade para servi-lo. Toda família, e preste atenção nisso, meu querido, toda família tem um contexto sombrio, imperfeito, mas isso não impede a ação do Deus perfeito em sua história. Se eu contar a história da minha família, a história da minha criação para você, talvez você chore. Meu Deus, pastor, eu não sabia disso. Como também tem coisas na sua história familiar que podem arrepiar o cabelo de alguns, mas deixa eu dizer para você, não importa qual é a sua origem, não importa qual é o seu passado, não importa quais são os erros, os pecados que você cometeu, as falhas que você carrega, ou os pecados que cometeram contra você, isso não impede Deus de agir na sua família e transformar a sua história, que a partir de você construir uma nova história, uma nova família. Deixa eu dizer para você, eu vim de uma família desestruturada, mas pela graça de Deus, nós temos trabalhado todo dia para edificar uma família que glorifica os céus. Não é perfeito, mas eu posso dizer do fundo do meu coração, querido, somos felizes, e muito, irmão, muito feliz. Sou um esposo feliz, eu sou um pai feliz, e sou um pastor feliz também aqui nessa igreja. Vou jogar um pouco de sardinha para vocês também, vou jogar um pouco de sardinha para vocês também. Eu sou um pastor feliz também, mas não somos perfeitos. Você acha porque nós somos pastor, tem uma orelhinha todo dia, 24 horas, você acha que lá em casa todo mundo acorda recitando salmos? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus, bom dia princesa, tu és mais linda do que as éguas de Faraó. Você acha que é assim que começa assim? O dia, irmão, recitando o versículo, eu sou do meu amado, o meu amado é meu, né? Toma em teus braços e vamos para o... Você acha que é assim, irmão? É luta, é dificuldade, mas a graça nos sustenta a cada dia e faz operar no meio das nossas imperfeições. Então você precisa entender, não existe um Deus perfeito, não existe uma família perfeita, mas existe um Deus perfeito. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor o havia mandado. Deus foi lá, buscou ele no Ur dos Caldeus, ele ainda foi para Harã, tirou ele de Harã, um lugar de paganismo, um lugar de imoralidade. Por quê? Porque Deus é um Deus perfeito que age na nossa imperfeição, para que o nome dele seja glorificado. Então eu e você precisamos entender isso, meu irmão. Por isso eu pergunto para você, sua família não precisa ser, digo para você, sua família não precisa ser perfeita, para Deus amar e se revelar a ela, e agir por meio dela. Tudo o que você precisa é ser sensível à graça e o seu chamado para uma nova vida, meu amado, minha amada. Querido, como você tem enxergado a sua família? Talvez você olhe assim, pastor, a minha família está um caco, o meu casamento está um caco, talvez você assim, nós viemos para cá brigado hoje, eu nem vinha. Irmão, é interessante, dá umas confusão na hora de sair de casa, não dá? Mulher demora para se arrumar, né? Meu bem, não, estou aqui, só mais um puxinho no cabelo, não, vamos que já está, né? Aí também você fica na televisão até tarde, né? E aí vai tomar banho tarde, vamos homem, vamos chegar atrasado, aquela coisa, e aí tira o carro e sai, e aquela confusão, e um briga no carro, e aí um menino morde o outro lá atrás, e belisca, ou não acontece isso? É só na família pastoral. Todo mundo, né? Vamos para a igreja, pô, amém, não vejo a hora, oh Deus, é assim? Quero ver, irmão, vamos para, não vou, vamos sim, rapaz, pega a cinta, toma, é assim, irmão, somos imperfeitos,
Mas tem um Deus perfeito que está trabalhando em nós, e Ele vai completar a obra até o dia de Cristo. Eu preciso permanecer firme, seguir. Então talvez você olhe e fale assim: pastor, a minha família está um caco. Olha, você olha e pergunta: será que ainda tem esperança para a minha família? Será que ainda tem jeito? Eu quero dizer para você nesta noite que a resposta é sim, porque Deus é especialista em transformar cacos em belas obras de arte, irmão. O que você precisa fazer é se render a esse Deus perfeito, é se entregar a Ele. Para, meu querido, para, minha querida, de ficar querendo resolver os problemas da sua família, da sua casa, na força do seu braço, na capacidade do seu intelecto, porque você não vai conseguir, porque tem recursos que só vêm dos céus, tem recursos que é só por meio da graça, é por meio da ação de Deus. Eu vou deixar Deus agir, porque Ele é perfeito, e no tempo dEle Ele vai fazer a obra. Então eu e você precisamos entender isso, meu querido, minha querida. Deus pode transformar a sua família imperfeita através da sua graça. Se Deus chamou uma família problemática como de Sara e de Abraão, e fez deles pai de uma grande nação, através deles descenderam reis, profetas, sacerdotes, líderes, o que Deus pode fazer por mim e por você, porque a mesma graça que foi derramada sobre eles está disponível a mim e a você, na pessoa de Jesus de Nazaré, do Espírito Santo de Deus. Uma segunda lição que eu e você precisamos entender sobre essa graça: Deus enxerga o valor da nossa família, apesar de suas mazelas. Deus enxerga. Talvez você só enxerga os defeitos da sua esposa, talvez você só enxerga os defeitos do seu marido, você só enxerga os defeitos dos seus pais, você só enxerga o defeito dos seus filhos, mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus vê valor nele, Deus vê valor em você, Deus vê valor na sua família, apesar das suas mazelas, apesar das suas crises. Olha só o que Deus diz para Abraão, no meio de uma nação pagã, no meio de um povo que não adorava. Deus diz a Abraão e também consequentemente a sua família: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção, irmão. Veja bem, Deus olha para Abrão, Deus olha para Sarai, e Ele vê neles valor, mesmo no meio de uma nação pagã, mesmo carregando uma série de defeitos de caráter, mesmo carregando uma série de pecados, de hábitos ruins, perniciosos, destrutivos. Deus olha neles e diz assim: eu vou fazer de vocês uma grande nação, eu vou fazer de vocês o canal de bênção para as nações da terra, eu vou abençoar todas as nações, todas as famílias, através da família de vocês, através da casa de vocês. Deus quer fazer isso comigo e com você, com a minha família e com a sua família, ser uma bênção, amém, querido? Amém. E Ele pode fazer isso, por quê? Porque Ele enxerga o nosso valor, apesar das nossas mazelas. Não importa quanto problema a sua família tenha, Deus tem um plano para ela. A família de Abraão tinha muitos problemas, muitos hábitos ruins e pecaminosos, mas Deus viu o valor neles. Deus escolheu eles para um propósito nobre, a partir deles formar o seu povo. Ah, querido, minha querida, Deus, por meio da sua graça, enxerga o seu valor, enxerga o seu potencial, enxerga o potencial da sua família. Isso porque a nossa origem, as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos pecados, o nosso passado, não definem os planos de Deus para a nossa vida, mas sim a sua graça perfeita, amém, irmãos? E você acha que eles não tinham problema, irmão? Vou citar para você alguns dos problemas que a família de Abraão e Sara tinha, alguns erros que eles cometeram. Primeiro, quais foram os erros dele? Abraão e Sara levaram o que não devia levar. Deus diz: olha, sai do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te enviar, vai só vocês. Sabe o que eles fazem? Leva o pai, leva o sobrinho Ló,
e aí só dá problema, irmão. O pai morre em Harã, eles vão para Canaã, e Ló depois se torna um problema, irmão. Começa a ter desavença entre ele e Abraão, separa, um vai para um canto, outro vai para o outro, chega lá, Ló vai para Sodoma e Gomorra, uma cidade perversa, terrível, mas porque tinha lucro. Ló falou, é lá que eu quero, porque encheu os olhos, irmãos. E aí, ele é levado cativo, Abraão tem que entrar numa batalha, reunir os soldados, ir lá resgatar Ló, meu irmão, vira uma confusão. Por quê? Porque eles levaram o que não era para levar. Quantas vezes nós estamos trazendo para dentro do nosso casamento, irmãos, para dentro do contexto da nossa família, aquilo que não é para nós trazermos, aquilo que nós temos de origem lá da nossa família de origem, não é? Veja bem, nós herdamos muitas coisas boas dos nossos pais, nós herdamos muitas coisas boas do nosso relacionamento familiar de origem, matriz, mas também herdamos muitas coisas ruins, e sabe qual é o problema? O problema é que essas coisas ruins acabam superando as boas no nosso novo relacionamento. Quantas pessoas estão trazendo lá do relacionamento com os seus pais, traumas, mágoas, ressentimentos, feridas, desilusões, frustrações, expectativas não realizadas para dentro do casamento, para dentro da família, para dentro do filho, e destruindo, por quê? Porque era para ter deixado. A gente não deixa, irmão. A gente carrega. E isso atrapalha, isso foi um erro. Isso trouxe dificuldades terríveis ali. Quantas pessoas estão trazendo para dentro do seu relacionamento agora feridas, como rejeição, abandono, abusos, carências não supridas, hábitos ruins. Por isso eu pergunto para você, o que é que você está trazendo lá da sua casa, lá dos seus pais, que você deveria ter deixado e está influenciando a sua família hoje? Sabe qual foi o segundo erro deles? Abraão e Sara escolheram o caminho mais fácil. Olha o que diz o versículo de número 12. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Veja bem, Deus havia falado para ele, vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus mostrou Canaã. Logo depois que ele está ali, que ele começou a viver naquela terra, veio uma terrível fome. Aí sabe o que Abraão faz? Em vez de ele encarar a fome, em vez de ele ficar no lugar que Deus havia determinado para ele, ele foge para o Egito. Ele desce para o Egito. Por quê? Porque ele não queria peregrinar a terra da promessa no meio da crise. E quantas vezes, irmãos, a gente também age assim no meio da nossa família? A gente não quer encarar o desconforto de viver em família. A gente não quer encarar os desconfortos que o casamento traz. A gente não quer encarar os desconfortos de que criar filho e educar filho traz. Não é? Então o que acontece? Dá um problema no casamento, qual que é a nossa primeira alternativa? Vamos fugir para o divórcio. Nós preferimos o divórcio do que, não, vamos pagar o preço. Vamos sofrer para restaurar esse casamento. Por quê? Porque quando quebra, conserta, a gente não pode jogar fora. Mas a gente fala, não, por quê? Porque divórcio é mais fácil, em tese. Né? Aí a gente arrebenta a casa, arrebenta os filhos, arrebenta a família. Porque eu fico olhando o mundo hoje, irmãos, eu não quero julgar ninguém. Mas você já parou para pensar na cabeça do seu filho? Você divorciou, casou com outra, um casou com outro, aí teve filho lá, teve filho cá e tem esse filho aqui. Agora imagina os 3 irmãos juntos. Meu Deus do céu. Só que a gente não para, por quê? Porque o valor do mundo é assim, o que importa é eu ser feliz. Não tem felicidade sem luta, irmão. Não tem. Casaram e foram felizes para sempre, só em conto de fadas e filme de Natal de final do ano. Na vida, irmão, casamento tem desconforto, tem renúncia, tem preço a pagar, dos 2 lados. Mas a gente foge. Por quê? Porque a gente não quer encarar desconforto. Por quê? Porque nós vivemos uma geração que é viciada em dopamina, em prazer, o que me dá prazer, o que me faz feliz, qualquer desconforto, eu não quero.
e aí a gente não vive o melhor que Deus tem para nós. Os filhos dão problema, irmãos. A gente prefere a indiferença, a omissão, o abandono, do que pagar o preço de educá-los, de ensiná-los, de ser exemplo para eles. Vou mandar para algum lugar. Os pais, temos problema no relacionamento com os nossos pais. Nós preferimos o afastamento do que o perdão, do que o honrá-los independente da atitude que eles tenham conosco, porque apesar das suas falhas, ainda continuam nossos pais. A gente prefere fugir. E aí, irmão, tem gente que fugindo, que nem sabe mais aonde está. Eles saíram, escolheram o caminho mais fácil. O caminho mais fácil, irmãos, sempre vai levar, na maioria das vezes, a destruição e a derrota. Mentira! Era uma família que tinha um padrão de comportamento, e é interessante que toda família traz consigo um padrão de comportamento, já viu isso? E aí depende das áreas. Tem família, irmão, que vive brigando, já acostumou, não consegue falar com o outro com calma, é só gritando, é só brigando, é só dando patada para lá e para cá, e agressão, grosseria para lá e para cá, porque já é padrão. Mas tem casal que quando chega o dia fala assim, nós não brigamos hoje, então vamos arrumar alguma coisa para nós brigar, porque nós não podemos dormir sem brigar hoje não. Olha, eu não gritei com os meninos hoje, então vamos arrumar alguma coisa para gritar, porque virou padrão. E a mentira, irmão, a mentira era um padrão. Se você ver o texto, o versículo 13 do capítulo 12, diz assim, diga que é minha irmã, para que me tratem bem, por amor a você, por amor a você, e a minha vida seja poupada por sua causa. O que aconteceu? Abraão desce para o Egito, e aí quando ele vai para o Egito, uma nação pagã também, Sara, ó irmão, que legal, Sara tinha 65 anos aqui, e dizem que ela era linda. Olha a mulherada, 65 anos em cima. A tanto de que Abraão fala assim, ó mulher, você é muito bonita. Chegando lá no Egito, o rei pode interessar em você, manda passar a faca em mim e fica com você, já era. Então, chegando lá, você fala que é minha irmã. Porque aí, por amor a vocês, aí os cunhados. Tem cunhado que isso aí é suportado por causa da irmã. Assim, tem um cunhado que se não fosse minha mulher. Mas está aí. Então por causa de você, eles vão poupar a minha vida. Irmão, foi dito e feito. Abraão chega no Egito, o rei do Egito olha para Sara, diz que se encanta com ela, e Abraão fala, não, é só minha irmã. O rei do Egito vai lá e cata a Sara e leva para o harém dele. Agora, pensa que mentira vergonhosa, irmão. Covarde. Que marido tem coragem de falar, olha, essa é minha mulher e deixar outro cara levar? Morria. Fosse eu, morria. Mas não levava, só de cima do meu cadáver, mas não leva. Vou até o fim. Agora não, porque eu não quero morrer. Aí, sabe o que aconteceu? Deus agiu. Agora eu não sei dizer para você se Deus agiu antes do faraó dormir com Sara, ou se foi depois, não sei dizer para você. Mas eu sei que Deus agiu. Trouxe uma fome, trouxe uma praga sobre o Egito de tal maneira, irmão, que faraó chega para ele, mas o que foi isso aí? Você não falou que a menina era tua irmã? E assim, Abraão mentiu, mas não tem mentira grande, mentira pequena. Era meio verdade, porque Sara era também filha do seu pai, só que com outra mãe. E aí, sabe o que o Egito faz? O cara fala assim, toma aqui bens, toma gado, para que Deus tire essa praga de nós. Aí sabe o que acontece, irmão? Abraão vai e sai fora do Egito, os caras falam, dá linha na pipa, não quero ser aqui não, tchau, porque essa parada sua aí foi terrível. Ele vai,
Aí ele vai para Gerar, chega lá, tem um outro camarada, Abimeleque. E Sara, lembra? Sara, 65 anos, ó, em cima, menino, enxuta. Com a mesma mentira. Chega lá, você fala para eles, né? Você quer, olha só, irmão, que sem vergonhice. Se você quiser provar sua lealdade comigo, você vai sempre falar que é minha irmã. Porque esse povo aqui é pagão, né? E naquela época tinha esse negócio mesmo. Gostou, irmão? Mata o cara e pega a mulher, né? Aí sabe o que aconteceu? Abimeleque olha e fala, rapaz, que mulherão. Minha irmã. Opa, traz para cá. Nesse caso, a Bíblia diz que Deus agiu antes de Abimeleque dormir com Sara, porque ele tem um sonho e Deus aparece no sonho e fala, rapaz, o que você está fazendo? Eu vou matar você, eu vou aniquilar toda essa sua nação aqui por causa desse seu feito com essa mulher. O cara acorda e fala, rapaz, chama aquele Abrão aqui. Fala, rapaz, o que você está fazendo, moço? Você não falou que é tua irmã, mulher? É tua mulher, rapaz. Seu Deus apareceu para mim. Mas não teve, porque toda mentira tem uma consequência. Sabe o que Deus fez, irmão? Deus fez com que todas as mulheres de Abimeleque ficassem estéril. Todas. Por causa do erro dele. Mas esse padrão de mentira vai se repetindo, sabe por quê? Porque aí Isaac, né, filho deles, faz a mesma coisa com a mulher Rebeca. E rapaz, a Bíblia diz que tem umas mulheres bonitas demais, porque diz que Rebeca também era bonita a tal ponto de encantar os homens. O outro, Abimeleque, vê ela e Isaac fala a mesma coisa, olha, chegando lá você fala que é minha irmã. O Abimeleque lá vê, fala, rapaz, essa mulher, e Deus vai lá e intervém de novo. Aí esse padrão de mentira vai para Jacó, porque Jacó mente para o pai para tomar a bênção do irmão. Por quê? Porque esses são padrões que vão se repetindo. Por isso eu pergunto para você, meu querido, quais são os padrões que você está trazendo na sua família? Mentira é mentira. Seja ela a razão que for. Porque uns mentem por medo, outros mentem para não ferir as pessoas, outros mentem para ser aceito, outros mentem, né, num mecanismo de defesa. Agora, não importa, irmão, qual seja a mentira, mentira sempre é mentira. Deus não tem parte com meias verdades ou mentira. E quantas famílias estão sofrendo por causa de mentira, irmão? Quantas mentiras nós contamos todos os dias dentro da nossa casa? Desde aquelas que parecem ser inofensivas, diga que eu não estou. Papai não está. Mamãe não está. Aí seu filho começa a mentir para você por coisas grandes. Aí você é um mentiroso, com quem que você aprendeu isso? Aí ele vai ter que mentir de novo. Porque se ele fosse verdadeiro, foi com você, papai. Foi com você, mamãe. Mas como? Toda vez que você falou que não estava e estava, era mentira. E aí, o que você vai falar? Verdade. Mentira tem consequência, irmão. E tem muito casamento sofrendo por causa de mentira. Marido mentindo para a mulher, mulher mentindo para o marido. E o casamento está na maior crise, porque a mentira traz desconfiança. Seja qual for a verdade, diga a verdade, irmão. Diga a verdade. Sempre ensinei para os meninos lá em casa, não importa o que vocês tenham feito, diga a verdade. Eu prefiro a verdade. Ela vai ter consequências, mas você dizendo a verdade, eu vou poder te ajudar, mesmo no erro. Olha, estou errado, eu fiz mesmo, pai. Errou? Vai ter a consequência, mas eu vou te ajudar. Do que ficar mentindo, irmão. Agora tem algumas verdades que é ruim de escutar. Mas mesmo assim é melhor do que a mentira. Sabe um outro problema? Ansiedade. Aquela família era uma família ansiosa. Veja bem, Deus faz uma promessa a Abrão e Sara. Olha, vocês vão ser pai de uma grande nação. Só que tinha um problema. Sara era estéril. Não podia ter filhos.
E ela já estava de idade, 65 anos, imagine. Abraão já tinha 75, né? Eram 10 anos de diferença. O tempo se passa, nada acontece. Eles já estão há 10 anos vivendo na terra de Canaã e nada de filho. Abraão, né, está ficando velho, ela já é estéril, Abraão está ficando velho, ela fala assim, ó, daqui um dia desse mato não sai mais coelho. Como que vamos ter filho? Aí sabe o que acontece? Ela tem uma brilhante ideia, por causa da ansiedade ela se precipita. Ela fala assim, ó, está aqui a minha serva, Agar, deita com ela, e ela vai ter um filho, e esse filho vai ser nosso. Infelizmente era o costume daquela época. Quando a mulher não podia ter filho, ela escolhia uma escrava, fazia dela uma barriga de aluguel, depois que a criança nascesse, ela pegava para ela, e aquela criança era criada como filho, tinha todos os direitos de um filho nascido de sangue. E aí, sabe o que acontece? Agora, irmão, eu leio a Bíblia e eu fico dando risada, cara. Se Abraão fosse firme assim, o que ele ia falar? Deus fez uma promessa, não é pela escrava, não é pela... Sabe o que Abraão fala? Eu faço esse sacrifício. Eu imagino que Agar era uma mulher bonita, porque se fosse uma feia, ele não ia falar. Ele fala, não, vamos esperar em Deus, né? Eu penso que era mais bonita, mais nova. Ele falou assim, beleza. Deitou com Agar, veio o filho. Só que aí sabe o que aconteceu, irmão? Por causa da ansiedade, da precipitação, trouxe problema. Por quê? Porque eles quiseram dar um passo na frente de Deus. E aí sabe o que aconteceu? Agar descobriu que estava grávida e começou a desprezar Sara. Começou a cutucar ela. Falou, viu? Agora imagine uma mulher que não pode ter filho, escutando da escrava dela todo dia. Você não pode ter filho. Eu estou grávida. Do seu marido. Imagina você, mulher, escutando um trem desse. Todo santo dia. Deu confusão, irmão. Por quê? Porque na ansiedade nós queremos controlar a nossa vida como fôssemos deuses. Não queremos confiar no propósito e nem no tempo de Deus. Sara tinha que ter confiado no tempo de Deus, mas por causa da ansiedade. E a ansiedade é uma declaração a Deus de que, ó Deus, o seu tempo não é o melhor para mim, e o que o Senhor tem para mim, eu não vou esperar. Agora vira, é problema ou não é problema, irmão? Dentro de uma casa. Imagina essa confusão. Mas não era só isso, não. Tinha manipulação e tinha dominação também. Porque na casa de Abraão, não era Abraão que liderava, não era Abraão que governava, era a mulher. Por isso que ela fala para ele assim, eu coloquei a minha serva na sua cama. Fui eu. E agora ela está me tratando mal. E você não faz nada. Você não faz nada. Irmãos, nós vivemos hoje a era das mulheres empoderadas. Super poderosas. Eu não dependo de homem nenhum. Sou empoderada. Deixa eu perguntar para você, querida. Você já viu o destino das mulheres empoderadas da sociedade? Sozinhas? Porque homem nenhum aguenta casar com uma mulher general, mandona e tal. Então são mulheres que nunca vão saber o que é ser servida por um homem de verdade. Que nunca vão saber o que é ser amada por um homem de verdade. São mulheres, querido, que não vão ter filhos. Nunca vai ter a admiração do filho para ela. Por quê? Porque mãe é retrógrado ser mãe. Eu nasci para ter uma carreira, ter uma profissão e acabar sozinha. Porque eu acho que uma das palavras mais lindas que você escuta na sua vida é mãe e pai. Mãe. Pai. Mas as mulheres empoderadas são assim, irmão. Nunca serão mães. Nunca serão amadas por um homem de verdade, nunca serão servidas, nunca terão a experiência de serem protegidas.
terem as suas necessidades providas por um homem de verdade. Estou falando um homem de verdade, irmão. Não é essas coisas que estão andando por aí. Você está entendendo? De um tempo para cá. Alguns dizem aí que os homens de verdade foi lá para a década de 70. Né? O resto está só, né, por aí. Cadê os de 70 aí, a década de 70 aí? Rapaz, tá ficando pouco mesmo. Estou brincando, irmão. Esses dias eu falei um negócio aqui, o irmão ficou bravo comigo, rapaz, mandou uma mensagem para mim, falou: pastor, o senhor falou aquele negócio no culto, eu fiquei chateado contigo. Me perdoe então, irmãos, os da década de 80, 90, 2000, 2010, 2020, 30, 40, tá bom? Me perdoe, tá bom? Né? Então veja bem, querido, essas mulheres nunca vão saber. Por quê? Porque liderança feminina não é a mesma coisa de empoderamento feminino. A mulher de Provérbios 31 é uma mulher que lidera a sua casa, lidera a sua família junto com o seu marido. Não é uma mulher servil, mas é uma mulher produtiva. É só você ver lá. Mas agora tem essa dominação. Quantas casas, irmãos, as mulheres estão aí dominando, mandando. Agora deixa eu dizer para você uma coisa. Uma mulher dominadora nunca vai experimentar paz. Por quê? Porque tudo depende dela. Se eu não fizer, ninguém faz. Por isso você está vendo um monte de mulher tomando tarja preta para tudo que é lado aí. Por quê? Porque está fazendo o que não é para fazer. Não foi chamada para isso. Mas não, porque aqui quem vai mandar sou eu. Então continua mandando e se arrebenta até o fim. Porque está fora do projeto. Porque homem e mulher diante de Deus são iguais em valor, em essência, mas diferentes em funções e propósito. A Bíblia diz isso. E toda vez que um invade a competência do outro, dá problema. E tinha esse problema. Lá era Sara que estava mandando. Era Sara que estava ditando as regras. E não Abraão. Abraão ele não assumiu a sua posição de liderar o seu lar. E aí entra um outro problema. Qual é esse problema? Passividade e omissão. Olha o que diz o texto. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Veja bem, Abraão, a promessa tinha sido para Abraão. Eu farei de você uma grande nação. É através de você, através da sua esposa. Abraão era o primeiro que tinha que ter dito para Sara quando teve a proposta: não, negativo, a promessa não é essa, o caminho de Deus não é esse, ele já falou comigo, ele já me deu a direção, e se ele não me der nenhuma outra palavra, eu vou continuar em cima da palavra que ele me deu, independente da circunstância. Abraão agiu igual a Adão. Até hoje eu fico perguntando onde estava Adão que Eva foi conversar com a serpente, irmão. Não pode um trem desse. Deus deu a ele, Adão, a responsabilidade de guardar e lavrar o jardim. Ei, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, homem. A responsabilidade da sua casa é sua. Não é da sua mulher. Ai, vai lá, bem. Passivo. Abraão foi passivo. Foi omisso. Ele se omitiu da sua responsabilidade. Irmão, quantos lares, quantas famílias estão sendo destruídas porque os homens estão se omitindo da sua responsabilidade, não querem chamar a responsabilidade para si. Agora eu disse para você, sabe o que acontece em toda casa, irmão? Toda casa que tem um pai omisso, gera dois tipos de filhos ou filhas. Primeiro, o filho que foge de compromisso. Irmão, e hoje nós estamos numa geração que foge de compromisso. O cara não quer compromisso. Conhece a moça, ganha o coração da moça, aí vamos casar? Não, tá bom assim. Para que nós precisa de papel? Ô, irmão, se eu fosse pai de menina, eu acho que ela não casava, não. Porque, cara, um cara desse, para fazer uma proposta dessa para minha filha, bicho, negativo, cara. Negativo. Mas não quer compromisso. Não quer responsabilidade.
Para que papel? Porque papel é compromisso. Eu te amo, mulher, eu te amo tanto que eu quero papel passado, aliança no dedo, tudo como manda, porque eu quero compromisso com você. É responsabilidade. Então, irmão, pega a dica, se ainda não fez compromisso, faz. Mulher, cobra. Chama o cara na responsabilidade. Fala assim, não vai ter alegria enquanto não tiver casamento nessa casa. Semana que vem, irmão, está tudo resolvido no cartório. Vai ser bobinha. Tu não te valoriza. Não, aqui vai ser assim, compromisso. Então hoje os caras não querem compromisso, hoje o cara não quer criar família, o cara não quer trabalhar, o cara não quer sustentar, não quer abraçar a responsabilidade. Por quê? Porque falta compromisso, não quer compromisso. Eu quero jogar videogame e tomar tereré. Irmão, para pensar nisso, cara. O cara lá na sua casa só jogando videogame e tomando tereré. E mexendo no controle remoto da sua TV. E você fazendo a pipoca ainda. Meu Deus. Fiquei até ruim agora. Só de pensar. Não querem compromisso. Segundo, fogem de conflito, irmão. Todo lugar onde o pai não assume a responsabilidade, o filho vai fugir de conflito. Por quê? Porque não quer lidar com desconforto. Nós vivemos uma geração que não aguenta desconforto, irmão. Não aguenta. E aí está o problema das famílias. Pai, a responsabilidade é sua, de educar, de cuidar, de ir atrás da criança. Irmão, esse mês vai ser pesado o negócio aqui. Tem que estar sapecando e a coisa vai só aumentando a escala. É um mês que esvazia a igreja, porque ninguém quer ouvir o que precisa ouvir. E para você é difícil ouvir, imagine para mim pregar para você. Isso aqui. Responsabilidade, irmão. Cuidar. Por quê? Porque isso vai refletir no seu filho. Eram os problemas daquela família. Mas veja bem, apesar dos seus problemas, Deus ainda tinha um projeto para aquela família, e a graça do Senhor alcançou aquela casa, transformou, mudou, mesmo com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades. Por isso eu pergunto, quais são os padrões que se repetem na sua casa, meu querido, minha querida? Deus não levou em conta os nossos erros, pecados e passado para realizar os seus planos em nossa vida, em nossa família e através dela, mas sim a sua graça perfeita. Não importa, pastor, olha, eu vim de uma família onde tinha mentira, eu vim de uma família onde havia omissão, onde havia manipulação e dominação. Não importa, a graça de Deus pode escrever uma nova história na sua vida hoje, mas você tem que decidir mudar. Irmão, o que eu estou ensinando para você aqui, eu nunca vivi da família da onde eu vim. Sou filho de mãe solteira. Minha mãe deu o melhor que ela tinha para criar a gente. Vivi uma série de coisas horríveis. Mas quando eu me converti, quando eu conheci a palavra, quando a graça me alcançou, eu tomei uma decisão. Vou ser o esposo que a minha mãe não teve. Vou ser o pai que eu não tive. Eu vou ser o homem que eu não tive como referência dentro da casa para os meus filhos, porque não por mim, não porque eu sou bom, não porque eu presto, mas porque agora a graça me alcançou, e através dela eu posso escrever uma nova história. E se Deus pode fazer isso comigo, irmão, imagina o que Deus pode fazer com você. Por isso eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: a perfeita graça de Deus nos possibilita escrever um novo futuro, independente do nosso passado. Sabe como termina a história de Abraão, irmão? Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Amém, irmão? Como ele terminou? Como ele começou? Idólatra, mentiroso, omisso, a mulher manipuladora. Mas como ele terminou? Em boa velhice, abençoado por Deus, porque é isso que a graça faz. A graça não apaga o nosso passado,
mas ela nos capacita em Deus, escrever uma nova história a partir do presente. Talvez você chegou aqui e falou: pastor, minha família tem problema. Eu quero dizer para você, há esperança para ela, porque é uma graça perfeita sobre mim e sobre você. A nossa família não é perfeita, irmão. Já tivemos várias crises, várias lutas, várias dificuldades. Criar filho não é fácil, viver a dois não é fácil, mas com a graça de Deus é bom demais, é bom demais. A graça de Deus pode fazer você escrever uma nova história na sua casa, na sua família. Tudo que você precisa fazer é se render a essa graça. Famílias problemáticas encontram esperança, há esperança para a sua casa, e a sua família não precisa ser perfeita para você ser feliz. O que ela precisa ter é a graça de Deus operando e transformando a sua vida. Nós estamos começando hoje essa jornada, e eu creio, querido, se você tiver a coragem de voltar aqui a cada domingo, Deus vai fazer algo novo na sua casa através da palavra dele, porque não é a minha palavra, irmão. Eu até gostaria de pregar uma outra palavra para você hoje, você sair daqui animado. Mas a sua família é o seu maior patrimônio. Não desista dela. Não desista da sua esposa, não desista do esposo. Ah, pastor, esse cabo é ruim que dói. Está bem estragadinho. Mas o carpinteiro de Nazaré pode colocar ele no prumo, irmão. Pode alinhar. Pastor, essa mulher está só o veneno. A água da vida pode entrar nela, irmão. E virar esse veneno em coisa doce, virar uma flor. Meu filho, pastor, é só luta. Ele pode deixar de ser luta e passar a ser um lutador e abençoar a sua casa e a sua família. Não desista. Não é porque tem problema que é o fim. O nosso Deus é maior do que os nossos problemas. O que Cristo fez por você na cruz é maior do que todo o seu passado. O que você precisa fazer é confiar nele. Coloque-se em pé. Vamos orar.